Estou aqui para dar uma videoaula para vocês, falar sobre o capítulo 6 e o capítulo 7. Capítulo 6 é regionalização brasileira, capítulo 7 urbanização. Vamos falar, eu vou começar pelo capítulo 7, porque na regionalização a gente vai falar especificamente sobre a brasileira. Então eu vou falar da urbanização, porque a urbanização vamos falar sobre uma forma generalizada em relação à urbanização do planeta, como ela se comporta no mundo, não especificamente no Brasil, tá certo? Bom, o que a gente tem de características principais em urbanização? A diferenciação por nível de desenvolvimento. Isso em relação aos países, como ela ocorre nos países desenvolvidos, como ela ocorre nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos ela ocorre de uma forma mais lenta e progressiva. A transição para o campo-cidade, que é o êxodo rural, não é tão abrupta que nem ocorre nos países, vamos dizer assim, periféricos ou semi-periféricos. Por que disso? Porque a civilização europeia mais antiga, não é isso? Nós somos colônia, temos 500 anos. 500 anos depois que Portugal, Espanha, pouco mais de 500 anos depois que Portugal e Espanha veio colonizar o Brasil. Então, somos um país mais novo. Então, nossos processos foram acontecendo em períodos posteriores ao desses países mais antigos. O que acontece? Além do que nesses países desenvolvidos, você tem uma taxa de natalidade menor, não é isso? Essa transição campo-cidade já aconteceu. Eles até, inclusive, conseguiram fazer o quê? O retorno cidade-campo, uma parte da população conseguiu trazer os benefícios da cidade para o meio rural e viver de uma forma, vamos dizer assim, equivalente a você morar numa área urbana, porém numa área rural, com o quê? Tecnologia, mecanização da agricultura, esse tipo de coisa. Já nos países periféricos, o que acontece? Além de você ter uma renda per capita menor, aquela pessoa que vai do campo para a cidade, ela vai buscando condições melhores, mas ela vai com uma mão na frente e outra atrás, sem dinheiro para nada. Aí você vai ter os processos que decorrem da urbanização mal planejada. Você vai ter as megacidades e os problemas urbanos, favelização, problema com transportes, violência, entre outros. Aqui eu estou colocando só alguns porque o meu quadro é pequenininho. Mas você vai ter uma série de outros problemas, saneamento básico, acesso à água potável, sistema de saúde. Nós estamos vendo essa questão do Covid-19, sistema de saúde. As cidades elas já trabalham num limite quase que exaurido, quase que no limite máximo. E o problema do Covid-19 é que o número de pessoas que vai acessar o sistema de saúde é muito grande. Por isso que eles têm que fazer hospital de campanha, abrir novos leitos de UTI, todas essas coisas que os governos estão preocupados em fazer. Esse isolamento que nós estamos fazendo justamente para diminuir o número de casos graves, porque o sistema de saúde não vai dar conta, não tem como dar conta. Não tem material para isso, né? Você vê que está faltando material de insumo básico para a pessoa que trabalha no sistema de saúde. Inclusive as áreas muito urbanizadas, um dos grandes problemas é esse: você tem uma concentração populacional muito elevada. Aqui em Diadema, por exemplo, nós somos a segunda maior densidade populacional do Brasil, só perde para uma cidade do Rio de Janeiro, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome certinho dela. Numa próxima oportunidade eu falo o nome da cidade. Diadema é a segunda maior densidade populacional. O que é isso? Número de habitantes por quilômetro quadrado. Então imagina se muita gente pegar Covid-19 aqui em Diadema. Nós não vamos ter lei. Já não tem, já anda no limite, né? Mesmo sem ter o Covid-19. Então esse tipo de problema que é um problema da urbanização, das megacidades, da falta de planejamento. Os governos a pessoa invade uma área, constrói a casa dela, o governo vai lá, leva água, luz, em vez de buscar aquela pessoa, fazer um planejamento, um conjunto habitacional, colocar ela lá com água encanada, com saneamento básico. Esse é um problema de planejamento das cidades. É isso que a gente tem que entender nesse módulo. A ideia desse módulo é a gente entender esses problemas. E aqui na apostila nós vamos ter uma síntese teórica sobre isso. Na página
100. Nós vamos ter uma análise sobre as megacidades. A megacidade é toda aquela cidade que tiver mais de 10 milhões de habitantes. Aí, a partir de 10 milhões de habitantes, essa é uma definição da ONU, né? Tá até aqui escrito na página 101, ó. Denomina-se megacidades aglomerações populacionais com mais de 10 milhões de pessoas, tá? Uma definição que é feita pela ONU. Nós vamos ter também uma análise individual sobre esses problemas urbanos, mas ele só está tratando especificamente de favelização, transporte e violência. Só que dentro disso você vai ter aquelas outras questões, por exemplo, saneamento básico está dentro do problema da favelização. Transporte, né? Transporte você vai ter o problema de poluição atmosférica. Aqui no Brasil você tem o transporte individual por carro, em vez de você ter um transporte de trem ou um transporte alternativo, linha de metrô, que seja, que transporte um número maior de pessoas e evite o uso do carro, porque o uso do carro é um dos principais poluentes atmosféricos que a gente tem. Isso os ônibus mesmo, por que não são todos elétricos? E a gente já tem tecnologia para ter um ônibus elétrico, mas por causa do custo. É uma questão de custo. O país não é tão desenvolvido a ponto de poder substituir todos os veículos a diesel por veículos elétricos. Vai chegar um dia, e a gente espera que seja breve, que isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu, tá certo? Então nós vamos falar sobre esses temas. Tem um contextualizando sobre a cidade do Cairo, que é uma grande cidade que tem no norte da África, e vai falar um pouquinho sobre cidades globais, que tem a ver com o sistema de globalização, como funciona o comércio mundial e a própria situação que a gente vive hoje em dia da Covid-19 é um reflexo do sistema como funciona hoje em dia da globalização. Você tem acesso a vários países, até mesmo no mesmo dia. Você consegue sair daqui, chega na Europa no dia seguinte. Essa facilidade de movimentação das pessoas acabou sendo, nesse caso do vírus, um problema, né? O que é um benefício para a economia, para o mundo, para a gente integrar as culturas, no final acabou sendo um malefício por causa da questão da transmissão do vírus, né? Mas a gente espera que logo tudo isso se resolva e a gente possa voltar a viver como a gente estava acostumado, né? O fato é que isso vai ser um grande choque para a humanidade. Nós não vamos conseguir voltar de hoje para depois encontrar o mundo que nós conhecíamos. O mundo daqui para frente vai ser totalmente diferente. A gente tem que estar aberto para entender essa situação. Bom, eu quero deixar claro que eu estou no plantão das 9 ao meio-dia toda quarta-feira, mas eu estou todo dia no celular. Se você tiver um problema na hora que você estiver fazendo o seu exercício, fala comigo, não fica com dúvida, não fica, não sei, não vou fazer, não faça isso. Liga para mim, manda uma mensagem, faz um vídeo, eu retorno, a gente só vai parar de falar quando tiver resolvido a questão. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo. Um abraço, tchau.